Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, bomba, bomba, bomba. O advogado Roberto Bertoldo acaba de publicar no seu Twitter uma informação que explica muita coisa, muitas movimentações, tanto dos últimos tempos, mais ligadas ao marreco de Maringá, Sérgio Moro, mas explica também movimentos anteriores lá atrás da galera da Lava Jato. Pois bem, semana passada o Bertoldo disse, olha, o Sérgio Moro disse para o Gilmar Mendes alguma coisa que deixaria a juíza Gabriela Hart de cabelos em pé. Pois bem, ele explica agora que ela foi suspensa pelo CNJ, julgamento que está acontecendo, depois que a Corregedoria pediu suspensão dos serviços dela e de 3 desembargadores do TRF4, ele explica que o Moro, sabendo que a Corregedoria daria um parecer contrário a Gabriela Hart, e sabendo que a Corregedoria tinha apurado um esquema criminoso na 13ª Vara de Curitiba, ele tentou esta aproximação com o Gilmar Mendes para se salvar no Supremo. Ele foi falar o seguinte com o Gilmar, que ele temia pela condução pouco responsável que a Hart realizava no quesito dos acordos da Lava Jato com as autoridades norte-americanas. E acrescentou lá no dia que falou com o Gilmar, essa magistrada tem uma ligação muito próxima ao ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima e do procurador Deltan Dallagnol, sendo que ambos insistiam e se esforçavam em obter recursos de maneiras financeiros de multas para a criação de uma fundação que seria presidida por Lima, disse o Moro. Eu vou voltar ao Lima, ao Carlos Fernando de Santos Lima. E para completar, o Moro falou, eu fui consultado pela juíza antes da homologação do acordo. Disse a ela que esse assunto não me dizia mais respeito. Porém, e ainda assim, eu era absolutamente contra a realização. Bom, essa conversa, segundo o Bertoldo, foi realizada, e o Bertoldo tem fontes em Brasília, entre o Moro e o Gilmar. E ele já deu outros toques das conversas que vieram à tona, e quem está divulgando, a minha inocência não permite não dizer isso, provavelmente é o próprio Gilmar. Ou o senador que estava com o Moro, que tinha um senador do Amazonas, que foi com o Moro e que marcou a reunião do PL. Um senador inexpressivo. Mas, muito provavelmente, o Gilmarzão das Massas está passando agora e falando, olha, ele veio aqui aquele dia que eu chamei ele de ladrão de galinha, que o Moro não negou. Que o Moro não negou. Eu também ouvi dele isso. Que ele teria sido contrário ao que a Hart disse. Mas o que a Hart disse na conversa, no seu depoimento à Corregedoria, né? Que ela disse que havia pedido opinião sobre os acordos das multas da Lava Jato a juízes antigos da sua vara. Bom, o senhor Sérgio Moro
foi exatamente o anterior a ela. Ela indicou que teria conversado com o Moro sobre isso. Então, o Moro se antecipa, vai ao Gilmar e fala: olha, eu não tenho nada a ver com isso, na verdade, eu condeno isso. E solta uma informação preciosíssima. Preciosíssima. Qual seja? A de que Carlos Fernando, lembram dele, o mais velhaco lá, do esquema dos procuradores, carequinha? Ele seria o presidente da Fundação da Corrupção dos Procuradores. A Fundação Lava Jato, que seria a fundação do esquema milionário de cashback. Eles pagavam uma multa pela Petrobras, obrigavam a Petrobras a pagar uma multa monstruosa, empresas brasileiras a pagar uma multa monstruosa, e tinham de volta o dinheiro do pagador, do que recebeu. No caso dos americanos, 80% voltaram a título de prêmio para montar essa fundação que seria presidida pelo Carlos Fernando, segundo Moro. Foi por isso que o Carlos Fernando deixou a Lava Jato no auge, quando eles apareciam em outdoor, quando eles estavam em cartazes, quando eles ganhavam prêmios. Ele deixa e ninguém entendeu nada. Como se tivesse alguma coisa que pudesse ter descoberto dele. Não, violão. Não era isso. Era o esquema do cashback, da propina, que viria de multas miliardárias, bilhardárias. Estamos falando de 2,5 bilhões de reais à época, porque eram 800 e tralalá de milhões de dólares. Em dinheiro de hoje, mais de 4 bilhões de reais. Esse pagamento foi uma comissão. Ah, mas, Rovai, comissão em geral é de 10%. Não, era 80%. 80%. E quem ia administrar esse dinheiro? O Carlos Fernando. Por isso ele se desliga e vem para a presidência. Segundo o Moro, falou para o Gilmar Mendes. Isso é uma bomba. Isso daí é absolutamente escandaloso. Com todo o respeito, é por isso que eu chamo o Bolsonaro de ele sim era ladrão de galinha. Era uma joia aqui, uma rachadinha ali. Ladrão de galinha. Esses caras eram bilhões. Bilhões. E a Gabriela Hart operou isso e por isso está sendo julgada. É possível que ela seja absolvida? É lógico. Afinal de contas, ela é do esquema da República da Lava Jato, que ainda é muito forte. Mas as provas são incontestes. Em qualquer lugar do mundo, essa juíza já estaria na cadeia. Ou em qualquer lugar, não, mas em muitos lugares. Porque, pela apuração que o CNJ fez, ela articulou, inclusive, isso tudo por fora, em conversas paralelas com esses procuradores. E o Moro foi se confessar com o Gilmar Mendes para se livrar desse escândalo. Porque o Moro também, como diz Bertoldo, será preso a se confirmar todas essas denúncias, e elas estão uma atrás da outra se confirmando. Ele será preso e ela também. E o Carlos Fernando, que saiu do meio da história ali como se fosse um cara abnegado de fama, não quero grana, não quero nada, também será preso. Era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai,
Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.